O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 422. Mau humor de Judas Iscariotes, que provoca a lição sobre os deveres e os servos inúteis. Valtorta descreve a visão do dia 24 de abril de 1946. De fato, o areal se embranquece dentro da noite sem lua, mas assim mesmo bastante clara por causa das milhares de estrelas, das incrivelmente grandes estrelas do lado do Oriente. Não é bem uma luz intensa como a da lua, mas já é uma fosforescência suave que vai caminhando e o que está ao seu redor. Aqui, à direita dos viandantes que vão subindo para o norte, indo pela beira do rio, a fraca luminosidade das estrelas mostra o limite vegetal marcado pelos caniços, os salgueiros e depois pelas árvores altas. E visto que a luz é muito fraca, as árvores parecem formar uma muralha compacta, contínua, sem interrupção, sem possibilidade de qualquer penetração, somente interrompida nos lugares em que o leito de algum córrego ou de uma torrente completamente secos, introduz uma fresta branca que se alonga para o lado do oriente e desaparece na primeira curva de um pequeno afluente, que agora também está enxuto. À esquerda, pelo contrário, os caminhantes percebem o barulho das águas que descem para o Mar Morto, murmurando, suspirando e fazendo seu frufru, tranquilas e serenas. E entre a linha brilhante das águas azuis arroxeadas durante a noite e a massa negro opaca das ervas, do arbusto e árvores, a faixa clara do areal, nos pontos mais larga, noutros mais estreita, às vezes interrompido por alguma pequena lagoa, lembrança da última cheia, contendo ainda um pouco de água, que continua sendo absorvida e na qual se vêem ainda verdes as ervas que noutros lugares já estão secas, por causa do calor do areal. Certamente está pegando fogo quando chegam as horas do sol quente. Os apóstolos ficam obrigados, de vez em quando, por causa das pequenas lagoas ou pelos emaranhados ramos secos que são tão perigosos para o pé seminu que está na sandália, como umas lâminas. Mas depois vão reunir-se de novo ao redor de seu mestre, que vai andando com seu longo passo, sempre majestoso, quase sempre calado, com o olhar elevado para as estrelas, mais do que inclinado para o chão. Os apóstolos não ficam calados. Falam uns com os outros, rememorando os acontecimentos do dia, tirando deles suas conclusões e prevendo por eles os eventos futuros. Uma ou outra palavra de Jesus, umas vezes dita para responder a alguma pergunta direta ou então para corrigir algum raciocínio errado ou alguma falta de caridade, e assim vai acompanhando o tagarelar dos 12. E a viagem continua durante a noite, dando ao silêncio noturno um rumo com um elemento novo, que são as vozes humanas e o barulho dos passos. Calam-se os rouxinóis por entre as ramagens, espantados, por ouvirem como o som discordes e ásperos se misturam, perturbando o habitual rumor das águas e da brisa, que são os acompanhamentos costumeiros para o seu solo de virtuosos noturnos. Mas uma pergunta direta que não se refere ao que aconteceu e rompe com a violência de uma rebelião. E além de ser assim, com um tom bem agudo das vozes, quando estão agitadas pelo desprezo ou pela ira, rompe a paz, não somente da noite, mas até a paz íntima dos corações. Felipe pergunta se dentro de quantos dias voltarão para suas casas. Há uma latente necessidade de descanso, um não falado, mas subentendido desejo dos afetos familiares. É o que se nota naquela pergunta do apóstolo, já meio ancião, que é marido e pai, tem interesses a cuidar.
Jesus ouve tudo isso e se vira, a fim de olhar para Filipe, e se detém para esperá-lo, pois Filipe vem um pouco atrás com Matias e Natanael. E ao chegar perto dele, estreita-o a si com um braço, dizendo-lhe: Será logo, meu amigo, mas eu peço a tua bondade um outro pequeno sacrifício, a não ser que antes queiras separar-te de mim. Eu? Separar-me nunca? Pois então eu te afasto ainda por algum tempo de Betsaida. Eu quero ir a Cesareia Marítima, passando pela Samaria. Na volta iremos a Nazaré e ficarão comigo os que não têm sua família na Galiléia. Depois, passado pouco tempo, eu vos alcançarei em Cafarnaum e lá vos evangelizarei, a fim de tornar-vos ainda mais capazes. Mas se tu achas que a tua presença em Betsaida é necessária, então vai, Filipe. Nós nos encontraremos lá. Não, mestre, é mais necessário estar contigo, mas tu sabes. É doce a nossa casa, as filhas. Penso que não as terei por muito tempo comigo no futuro. Eu gostaria de alegrar-me um pouco com sua casta doçura. Mas se eu tenho que escolher entre ti e elas, eu escolho a ti, e também por outros motivos. Diz Filipe, e fazes bem, meu amigo, porque eu te serei tirado antes de tuas filhas. Ó, mestre, diz com dó o apóstolo. Assim é, Filipe. Termina Jesus beijando nas têmporas o apóstolo. Judas Iscariotes, que resmungou entre os dentes, logo que ouviu Jesus falar em Cesareia Marítima, levantou a voz, como se o fato de ter ele visto o beijo dado a Filipe o fizesse perder o controle de suas próprias ações. Ele diz: Quantas coisas inúteis! Eu não sei mesmo que necessidade há de ir para Cesareia. E diz isso com uma impetuosidade cheia de bilis. Parece até que ele quisesse acrescentar: E tu, se vais para lá, és um estulto. Não serás tu quem há de julgar sobre as necessidades do que temos que fazer, mas sim o mestre. Responde-lhe Bartolomeu. Ah, é assim? Como se ele visse com clareza quais são as necessidades naturais. Ora, ora, estás doido? Ou estás são? Sabes de quem está falando? Pergunta-lhe Pedro, sacudindo-o por um braço. Eu não estou doido, sou aqui o único que tem cérebro são. Eu sei o que digo a mim mesmo. Bonitas as coisas, bonitas coisas as que tu dizes. Roga a Deus que não as leve em conta. A modéstia não é tua amiga. Até se diria que tens medo de que se possa conhecer quem és, se formos a Cesareia. Dizem juntos Tiago de Zebedeu, Simão, os Zelotes, Tomé e Judas de Alfeu. Iscariote se revolta contra Judas de Alfeu. Eu nada tenho a temer, e vós nada tendes a conhecer, mas eu estou cansado de ver que vamos passando de um erro a outro erro, e que vamos nos arruinando. Choques com os sinedritas, disputas com fariseus, agora nos fazem falta os romanos. Como? Ainda há 2 meses tu estavas transbordando de alegria, estavas decidido, estavas todo bem disposto porque tinhas uma amiga, Cláudia, romana. Observa irônico Bartolomeu, que sendo mais intransigente, é o que só por obediência ao mestre é que não se revolta contra os contatos com os romanos. Judas fica por um momento emudecido, porque a lógica daquela pergunta é irônica e evidente, e a não ser que queiramos aparecer ilógicos, não se pode desmentir o que se disse antes, mas depois ele volta ao assunto. Não é por causa dos romanos que eu digo isso. Eu quero dizer quanto aos romanos que são inimigos, elas, pois, não são mais do que 4 mulheres romanas, 4 ou 5, ou no máximo 6. Elas nos prometeram ajuda e a darão, mas é porque isso aumentará o ódio dos seus inimigos e ele não entende disso. E o ódio deles é completo, Judas. E tu o sabes como eu e até melhor do que eu. Diz calmamente Jesus, frisando a palavra melhor. Eu? Queres dizer, quem sabe as coisas melhor do que tu?
Agora mesmo acabaste de dizer que só tu é que conheces as necessidades e como agir diante delas. Replica-lhe Jesus. Quanto às coisas naturais, sim, o que eu digo é que tu conheces as coisas espirituais melhor do que todos. Isto é verdade, mas justamente eu te estava dizendo que tu conheces melhor do que eu as coisas más. Se estás de acordo, as coisas que rebaixam, o que tu chamas de naturais, como são o ódio de meus inimigos e os seus propósitos. Eu não sei de nada, eu não sou nada, juro por minha alma, por minha mãe, por Javé. Basta! Está escrito: não jurarás. Ordena Jesus com uma severidade tal que parece enrijecer-lhe até as feições do rosto, como se virasse uma estátua. Está bem, não jurarei, mas me seja lícito dizer, pois eu não sou um escravo. Que não é necessário, que não é útil, até e perigoso ir a Cesareia falar com os romanos. E quem foi que te disse que isso vai acontecer? Pergunta Jesus. Quem? Ora, tudo o que está dizendo. Tu precisa convencer-te de uma coisa, pois estás indo por uma pista. Ele para, compreendendo que a ira o faz falar demais. Depois continua. Eu te digo que devias pensar também em nossos interesses. Tu nos tiraste tudo, casa, ganho, tranquilidade. Somos uns perseguidos por tua causa. E o seremos também depois, porque tu de todos os modos o dizes e num belo momento te irás embora. Mas nós ficaremos arruinados, nós. Tu não serás perseguido quando eu não estiver mais entre vós. Eu te digo, eu que sou a verdade, e eu te digo que eu escolhi aquilo que espontaneamente e insistentemente me quiseste dar. Portanto, não me podes acusar de ter-vos tirado com prepotência nenhum só dos fios de cabelo que caem, quando vos penteais. Por que é que tu me acusas? Jesus já está menos severo. Está com uma tristeza que procura reconduzir com doçura a razão. E eu creio que essa sua misericórdia tão plena, tão divina, seja um freio para os outros que não teriam para como culpado. Também Judas percebe isso e com um daqueles bruscos repentes de sua alma, quando atacada por duas forças contrárias, joga-se ao chão, batendo na cabeça e gritando: porque eu sou um demônio, salva-me, mestre. Como salvas a tantos endemoniados, salva-me, salva-me. E não fique inerte a tua vontade de seres salvo. Ela existe, tu estás vendo, eu quero ser salvo. Mas por mim, tu pretendes que eu faça tudo. Mas eu sou Deus e respeito o teu livre-arbítrio. Eu te darei as forças para chegares a querer, mas que queiras não ser escravo, isso depende de ti. Eu quero, mas não vás a Cesareia, não vás. Escuta-me como escutaste a João quando querias ir a Acor. Todos nós temos os mesmos direitos. Nós te servimos todos igualmente. Tu tens obrigação de contentar-nos pelo que nós fizermos. Trata-me como trataste João, eu quero. Que existe diferente entre mim e ele? Que existe ao coração, meu irmão nunca teria falado como tu falas, meu irmão. Meu irmão. Silêncio, Tiago. Falo eu e falo tudo. E tu levanta-te daí e age como homem, como eu te trato, e não como escravo que fica gemendo aos pés do patrão. Sê homem, Judas, visto que tu queres ser tratado como João, o qual, na verdade, é mais do que um homem, porque é casto e cheio de caridade. Vamos, já está tarde, e lá pela aurora eu quero atravessar o rio. Naquela hora estarão de volta os pescadores, que já terão puxado as redes e é fácil achar passagem para o outro lado. A lua, nos seus últimos dias, vai erguendo sempre mais do seu tênue arco. Podemos, com o aumento de sua luz, andar mais depressa. Ouvi, em verdade, eu vos digo que ninguém deve ficar gabando-se de cumprir o próprio dever e exigir por isso especiais favores, pois cumpriu sua obrigação. Judas me faz lembrar que vós tudo me destes, e me disse que por isso eu tenho o dever de contentar-vos pelo que fazeis. Mas escutai um pouco.
Entre vós há pescadores, donos de terras, mais do que um tem as suas oficinas, e os zelotes tinham um servo. Pois bem, quando os empregados da barca, ou os homens que como servos vos ajudavam no olival, no vinhedo, nos campos, ou os aprendizes na oficina, ou simplesmente o servo fiel que cuidava da casa e da mesa, quando terminavam seus trabalhos, por acaso vós vos colocáveis a servi-los? E não é assim em todas as casas e encargos. Qual é o homem que, tendo um empregado a arar ou apacentar, ou um operário na oficina, lhe diz, quando ele termina o serviço, vai logo para a mesa? Nenhum. Mas mesmo que ele esteja voltando do campo ou já tenha ido guardar as ferramentas de trabalho, qualquer patrão diz: prepara-me a comida, vai lavar-te com roupa limpa e cingida, serve-me a comida enquanto eu como e bebo. Depois tu comerás e beberás. E não se pode dizer que isso seja dureza de coração, porque o servo deve servir ao seu patrão. E o patrão não lhe fica obrigado por ter o servo feito o que pela manhã o patrão lhe ordenou a fazer. Pois se é verdade que o patrão tem o dever de ser humano para com o seu próprio servo, também o servo tem o dever de não ser negligente e desmazelado, mas de cooperar para o bem-estar do patrão que o veste e mata-lhe a fome. Suportaríeis vós que os vossos empregados na barca, os camponeses, os servos de casa vos dissessem: serve-me porque eu trabalhei? Eu creio que não. Assim também vós, olhando o que já fizeste e o que fazeis por mim, e no futuro olhando o que havereis de fazer para continuardes a minha obra e continuardes a servir ao vosso mestre, devereis sempre dizer, porque vereis também que tereis feito sempre muito menos do que era justo que fizesseis para alcançardes a altura do que recebestes de Deus. Nós somos os servos inúteis, porque não fizemos mais do que o nosso dever. Se assim raciocinardes, vereis que não sentireis mais pretensões nem maus humores surgindo dentro de vós, mas agireis com justiça. Jesus se cala e todos refletem. Pedro toca com o cotovelo em João e está refletindo com seus olhos celestiais fixos sobre as águas, que da cor do anil passam para uma cor azulada, pois a luz da lua está batendo nelas. Ele diz: pergunta-lhe quando é que alguém faz mais do que o seu dever. Eu gostaria de chegar a fazer mais do que o já é do meu dever. Eu também, Simão. Eu estava pensando justamente nisso. Responde-lhe João com seu belo sorriso sobre os lábios e pergunta em voz alta: Mestre, disse-me, o homem teu servo não poderá nunca fazer mais do que o seu dever para dizer-te com isso que te ama completamente? Menino, Deus te deu tanto que por justiça todo o teu heroísmo sempre seria pouco. Mas o Senhor é tão bom que mede o que lhe dás. Não com a medida infinita, mas o mede com a medida limitada da sua capacidade humana. E quando ele vê que vós deste sem vos poupardes nunca, aí ele vos dá com uma medida mais bem cheia, transbordante e generosa, e diz: este meu servo deu mais do que era do seu dever, por isso eu lhe darei a superabundância dos meus prêmios. Oh, como estou contente! Eu então te darei uma medida transbordante para ter essa superabundância, exclama Pedro. Sim, tu me darás, vós me dareis. Todos aqueles que são amantes da verdade da luz me darão, e comigo estarão sobrenaturalmente felizes. E assim termina a visão, Fiat.